Pois é, senhoras e senhores, o novo regulamento chegou e muita expectativa para o GP da Austrália. Mas esse regulamento também tem alguns problemas, bem como os outros, e a Fórmula 1 vai ter que resolver o quanto antes para que o público reclame menos do que foi escrito nas regras e mais do que acontece nas pistas. E esse vídeo é feito por uma pessoa que tem adotado uma postura de não falar mal do regulamento. Eu não estou aqui para dizer que esse é o pior regulamento da história, porém, ao mesmo tempo, eu não vou fingir aqui que tá tudo certo, que tá tudo de acordo com o que a gente imaginava que seria. Não é bem assim. Eu acho que dá pra gente conseguir ter um debate saudável aqui do que está acontecendo com o regulamento, sem dizer que é o pior da história, como estão vendendo por aí. Mas bem, senhores, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou te contar quais são os problemas que a Fórmula 1 está enfrentando, o que ela está fazendo para resolver e, claro, o que a gente pode esperar da resolução de tudo isso. Olá, me chamo Fernando, caso seja novo por aqui, eu falo de Fórmula 1 quase todos os dias com vocês. Essa semana está sendo um dia com vídeo, outro dia sem, mas vocês entendem, porque não tem assunto para falar mesmo. Caso seja novo por aqui de novo, clica no like e já se inscreva no canal para ver mais vídeos meus. E se você já é da casa, hypa o vídeo ou clica no like, que já é o suficiente. E é o seguinte, senhores, a categoria hoje tem alguns problemas, eu vou enumerar para vocês. A largada, nós temos os problemas da bateria nas retas, temos lico, os pilotos estão fazendo lico mesmo com o motor metade elétrico e metade a combustão, e também uma suposta dificuldade nas ultrapassagens. Vamos falar de cada um aqui e, óbvio, o que a Fórmula 1 está fazendo para resolver essa situação. A começar pela largada. Se você assistiu os testes de pré-temporada, você viu que no primeiro teste de largada já teve o Colapinto quase batendo o carro, teve alguns carros que mal conseguiram largar direito, e todo mundo ficou preocupado, porque a largada já foi bem lenta, a situação foi bem complicada, e o George Russell, logo depois de ter feito mais algumas, disse que ele teve as piores largadas da vida dele lá no Bahrein, durante esses testes, e muita gente falou que a largada vai ser um caos, que a largada seria muito ruim e que a largada seria bem perigosa. E de fato, a parte do perigo a gente até entende. E muita gente também lembrou que a própria Ferrari avisou antes do regulamento virar realidade com os carros que existia sim uma preocupação. Ela tentou avisar as equipes não quiseram cair no papo da Ferrari porque acharam que era um blefe. No fim, a Ferrari montou um motor capaz de neutralizar o tal do turbo lag, pelo menos mais rápido que as outras, e assim obter uma vantagem expressiva já a partir do momento que as luzes se apagam. Vocês devem ter visto o vídeo do Hamilton largando um pouco atrás em relação aos carros da frente e, óbvio, na curva 1 já estava disputando a primeira posição. O problema central dessa situação é o turbo lag, que é o tempo de espera entre o acionamento do acelerador e o acionamento do turbo. E isso acontece nesse caso desse novo regulamento porque o MGU-H foi tirado do motor. Então, ele que ajudava a reduzir, minimizar esse turbo lag, agora simplesmente não vai conseguir ajudar nessa função e os carros precisam de mais tempo com a rotação alta para preparar o turbo na hora da largada. E a julgar que eles não vão poder usar o MGU-K até o momento que eles alcançam 50 km por hora, a largada tende a ser um pouquinho problemática, vamos dizer assim, em relação ao que vem acontecendo nos muitos últimos anos. E o que a Fórmula 1 está fazendo para resolver isso? Algo até simples. Eu achei que faria algo mais complexo, mas não, algo até simples. Além das equipes estarem mexendo nos seus motores para minimizar esse problema da largada, a Fórmula 1 também implementou um sistema de espera antes das luzes se acenderem. Basicamente, depois que os carros se alinham, eles emitem um sinal, pelo menos foi isso que eles testaram lá no Bahrein, eles emitem um sinal e assim os carros começam a aumentar o giro dos motores e aí depois de um certo tempo, acho que 5 segundos, aí as luzes começam a se acender. Por quê? O primeiro carro lá da frente, ele em tese vai ter muito mais vantagem do que o carro que está atrás, porque ele vai parar e já vai aumentar o giro dos motores. Enquanto o carro que está lá atrás, por exemplo, a Cadillac, que vai chegar em 20º, a partir do momento que ela para o carro, as luzes de lá já se acendem. Então, enquanto todo mundo já está com os giros um pouco mais na frente, a Cadillac ainda está começando a acelerar. E aí, de modo bem resumido, todo mundo para o carro, espera todo mundo chegar, espera um tempinho, aumenta os giros e depois a corrida começa. E isso já foi benéfico já nos testes, quando percebemos que a largada foi bem melhor do que a primeira que teve o caos todo. Então sim, a largada desse ano será diferente, se acostume. Um outro problema que foi um pouco
visível e preocupante foi a bateria, entre aspas, morrendo no meio da reta. A gente não sabe quais foram os modos de motores que as equipes usaram nos testes, a gente não sabe qual foi o modo de motor de determinados vídeos, de determinados onboards, mas isso já era uma questão que todo mundo já sabia que iria acontecer. Eu lembro do Lando Norris falando que os carros de Fórmula 1 enfrentariam um efeito paraquedas, em que você chega na reta, atinge o pico da velocidade e do nada o seu carro começa a não ganhar mais velocidade conforme a reta vai acabando. Então, do efeito paraquedas que o Lando sugeriu. Isso já era conhecido no regulamento, tá? Todo mundo já sabia. Se eu já sabia, todo mundo já sabia. O problema é que vem na pista, tem lá seu efeito diferente. E o que a Fórmula 1 está fazendo para resolver isso? Eu já chego lá. Porque é o tema do final do vídeo. Mas aqui eu deixo bem claro que não sou contra a presença de motores elétricos na Fórmula 1, ou pelo menos de uma parte elétrica, não sou contra, não sou daquele grupo de pessoas que diz que os carros elétricos vão acabar com o automobilismo, que não sei o que, não sou contra em momento algum, não tenho nada contra. Dito isso, a gente só tem que fazer o regulamento direito e de preferência em prol do show, em prol do entretenimento. Se todo mundo estiver entretido, ninguém vai se importar se o carro é elétrico ou não. Desde que as corridas sejam boas, eu não estou nem aí se o carro tem motor elétrico. Agora, se as corridas forem ruins e o culpado foi de fato a bateria, aí a gente vai ter que mudar de novo a forma como esses carros são produzidos. Mas bem, vamos voltar aqui. Lico em todas as voltas. Já que temos um regulamento metade a combustão e metade elétrico, todo mundo sabe que os carros, ou melhor, os pilotos, vão ter que cuidar ainda mais do gerenciamento de energia, que já acontece desde que a Fórmula 1 é Fórmula 1. A partir do momento que você está economizando combustível, você está fazendo líquido. Não é que você está fazendo líquido. A partir do momento que você está economizando combustível, economizando pneu, economizando motor, você está fazendo gerenciamento de energia. E agora, energia elétrica. Tá? Então, isso sempre aconteceu na Fórmula 1. Todos os pilotos já enfrentaram esse tipo de problema. Em especial, nos últimos 2 anos, os pilotos da Ferrari, em especial Leclerc e Hamilton, que fizeram lico durante a temporada 2025 quase inteira e já chegaram prontos para a temporada em que fazer esse lift and coast, que é quando você chega no final da reta e tira o pé, deixa o carro rolar e assim você economiza combustível na entrada da curva. A mesma coisa se aplica no caso dos carros dessa temporada. A diferença é que em vez de você economizar combustível, você ganha energia elétrica, porque o motor vai fazer a recuperação de energia e assim encher a bateria quando você estiver tirando o pé e assim o motor, você usa o freio motor, se não me engano, para que o carro pare e assim você consiga fazer a curva. De modo bem resumido, na prática isso funciona para economizar energia. Porém na pilotagem isso acaba ficando um pouquinho antinatural. Embora eu tenha dito aqui que os pilotos sempre fizeram isso, não é a expectativa, né? A gente quer sempre ver um carro atacando a curva, atacando a zebra, para assim sair mais rápido possível e alcançar o carro da frente ou se livrar do carro que está atrás. E lembra que eu falei lá um pouquinho antes desse momento que a Fórmula 1 está estudando mudar um pouco a regra? Calma, que eu vou chegar nessa parte ainda, vai influenciar tanto na bateria que acaba no meio da reta, vai influenciar também no lico e também vai influenciar nesse outro tema que eu vou falar agora, que é a suposta dificuldade de ultrapassagem. Sempre é bom deixar claro que ninguém sabe os modos de motores, se as equipes estavam com o máximo da potência de cada motor, de cada unidade de potência, se estava todo mundo dando o máximo de si nos testes, porém já existem as reclamações. Leclerc falou que ultrapassar não vai ser tão fácil, o Lando Norris já falou que ultrapassar também, não é que ele falou, ele acabou concordando com a fala que o Leclerc disse lá na coletiva de imprensa sobre esse assunto, então não vou dizer que existe uma plena dificuldade de ultrapassagem, porque a gente não viu a corrida ainda, né? A gente não sabe muito bem o que é e o que não é. Mas já existe sim essa reclamação dos pilotos. Lembrando, isso não quer dizer que o regulamento vai dar errado, porém, a gente tem que analisar aqui os pontos. O que eu consegui entender dessa parte das ultrapassagens não estarem tão fáceis é a presença do Overtake Mode e do Boost. Cada piloto vai ter uma pequena reserva energética para poder se defender de um ataque do carro de trás, porém, o carro de trás sempre vai ter uma vantagem energética para ultrapassar o carro da frente. Bem como tinha aquele efeito do DRS, em que o carro de trás tinha uma vantagem aerodinâmica para ultrapassar, dessa vez vai ser uma vantagem energética, já que o DRS vai ser utilizado para compensar o novo motor que foi feito. Só que parece um pouco estranho. É como se fizesse um efeito Stirling. Eu vi isso. Eu não vou dizer que aquilo ali era verdade dos fatos, tá? Porque pode
Pode ser e pode não ser. Mas eu lembro de ter visto um carro do Verstappen, ele tentando ultrapassar uma Cadillac, porém não conseguiu. E aí o carro da Cadillac, quando ia disparar, parou de ganhar força. E assim o Verstappen conseguiu ultrapassar. Isso pode acabar representando uma vantagem para o carro da frente, porque entre um momento e outro ele pode assumir uma linha e pronto, se defender e vai ficar por isso mesmo. Isso vai alterar a pilotagem dos pilotos, isso vai alterar as dinâmicas das corridas. Estejam preparados. Isso não quer dizer que as corridas vão ser ruins, muito pelo contrário, espero que sejam boas. Mas tem todos esses problemas aqui que eu acabei de citar. E talvez para resolver tudo isso daqui, a Fórmula 1 resolveu pedir às equipes para testarem um modo de bateria diferente. Em vez de testar as baterias com 250 kW, pediu para testar com 10% a menos, com 15% a menos, com 50 kW a menos, para ver o quanto essa bateria consegue durar mais, ou até mesmo se os carros conseguem ter um desempenho não muito longe do que o desempenho que era para ser original ao regulamento. Estudam reduzir um pouco a bateria e os carros podem ficar até de... Aí eu vi uma janela muito grande, que era de entre 1 a 4 segundos mais lentos. Não que a gente vai perceber isso na pista, longe disso. Ninguém vai perceber isso na pista, ninguém vai olhar para o carro e falar assim, olha só que carro lento, ele está 4 segundos mais devagar. Ninguém vai reparar nisso. Ninguém vai reparar nisso. Ninguém vai dizer que a Fórmula 1 está ruim porque o carro está 4 segundos mais atrás. A gente só vai reparar isso quando um carro tiver 4 segundos por volta mais rápido que o outro. Mas sim, a Fórmula 1 está estudando ainda os reveses que o regulamento teve lá nos testes do Bahrein para tentar apresentar o produto o melhor possível lá na Austrália e, claro, na sequência da temporada. Toda essa informação que eu acabei de passar aqui no final do vídeo, ela tá para ser avaliada nas primeiras 2 corridas e, a depender dos problemas ou não que tivermos, eles podem se implementar uma pequena alteração no regulamento, uma pequena alteração na quantidade de carga que uma bateria pode ter ou pode não ter, justamente para melhorar o show, melhorar o espetáculo, que é o que a gente mais se preocupa aqui. Então, senhores, depois de falar muito e quase ficar sem saliva, esses são os problemas que a Fórmula 1 tem que resolver e vai resolver, assim espero, para o GP da Austrália e a temporada 2026 inteira. Eu quero saber suas opiniões. E antes de vocês comentarem que esse é o pior regulamento, que a Fórmula 1 morreu, que isso e aquilo, evitem. Evitem falar que a Fórmula 1 acabou porque colocou metade do motor elétrico. Para com essa palhaçada. Para com essa palhaçada, porque a Fórmula 1 é inovação desde sempre. A Fórmula 1 não tem culpa que as montadoras estão querendo vender carro elétrico. Não vem com esse papo pra cá, não. Eu nem fale mal do combustível, porque ele é a minha única esperança da volta dos motores V10 e V8. Para com essa palhaçada, por favor. Mas bem, como aqui é um espaço democrático, comente aqui embaixo o que você acha, mesmo depois desse disclaimer. Se gostou do vídeo, clica no like e se inscreve no canal para ver mais vídeos meus. E nem tudo está perdido, caso você pense. Eu estou pensando positivo nessa temporada e espero que aconteça só corrida de almanac. Até o próximo vídeo.